Opa, pessoal, voltei. Minha filha acordou, então tive que interromper. Percebi que o último slide falei correndo, provavelmente, porque eu tinha escutado ela chorando. Para quem não sabe, eu gravo minhas aulas de madrugada. É para evitar com que ela fale. Minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 ainda. Então ela é bem ativa. Enfim, eu vou voltar da onde eu parei. Voltar aqui a compartilhar minha apresentação com vocês. Então eu parei provavelmente aqui nesse slide. Eu espero que vocês tenham entendido aqui que toda inserção ou deleção de uma base nucleotídica numa molécula de DNA que codifica uma proteína função vai alterar os códons ou vai alterar a janela de leitura nas posições posteriores ao sítio onde foi inserido ou deletado uma base nucleotídica. Então, aqui está bem claro, temos uma deleção, ou então a gente continua codificando para fenilanina porque o códon que foi alterado, ele levou à formação de um novo códon, mas esse novo códon continua sendo código para a fenilanina, mas todos os códons posteriores a essa microdeleção, eles possuíram a sua estrutura completamente modificada. Então, o aminoácido que vai ser codificado por esses códons também foram modificados. Então, aqui a gente tinha um códon que codificava para a serina, agora aqui a gente tem o código que codifica para a arginina. O código que codificava para a histidina, na microdeleção, levou à formação de um códon que codificava para a treonina. O importante é destacar que quando você remove uma base nucleotídica, você puxa a informação genética para frente. Então, o primeiro códon do segundo, primeira base nucleotídica do segundo códon passou a ser a última base nucleotídica do primeiro códon. Então, todos os códons possuíram a sua estrutura alterada. O mesmo acontece com o processo de inserção. Então, enquanto na deleção você puxa a informação genética, na inserção você empurra a informação genética para trás. E você altera a janela de leitura a partir da inserção de uma base nucleotídica, bagunçando toda a informação genética. Então, você tem, onde você tinha codificação para serina, você tem agora valina, histidina, você tem agora alanina, leucina, por coincidência, você tem uma leucina, e onde era uma leucina, você tem um ácido glutâmico, e você tem a formação de uma adenina aqui, sim, pura, sozinha, porque você empurrou essa informação genética para trás a partir da inserção de uma citosina na primeira posição do segundo códon, ok? Então, a partir de agora, e, como consequência, isso altera completamente a estrutura da cadeia de aminoácidos do polipeptídeo. Então, as consequências da mutação do tipo indel para o fenótipo celular, ele é muito mais grave do que as mutações de alteração de par de base, porque na mutação de alteração de par de base, você tem a chance dessa mutação ser uma mutação silenciosa ou uma mutação de sentido alterado conservativa. Já na mutação do tipo indel, você perde completamente a a característica daquela informação genética e altera completamente aquela região, aquele código. Então, muito provavelmente, mas com uma grande geral posterior à deleção, ela não vai ser funcional. Eu falo muito provavelmente porque tudo depende da posição onde ocorrer essa inserção ou deleção. Então, quais são os agentes que causam? Por que essas mutações ocorrem? Por que essas mutações elas ocorrem? Elas ocorrem principalmente pela presença de agentes mutagênicos. E o que são esses agentes mutagênicos? São agentes que vão interagir com o DNA e causar a formação de lesões. Esses agentes eles podem ser naturais, são naturalmente encontrados muitas vezes, mas eles também podem ser colocados em contato com as células microbianas, por exemplo, pelo homem. Quais são esses agentes mutagênicos? Então, eles podem ser divididos em agentes mutagênicos químicos, por exemplo, análogos de base, como os tautômeros de base nucleotídicas, o composto como 5-bromuracil, que é um análogo de timina. Eles podem ser agentes químicos que reagem com o DNA, por exemplo, ácido nitroso, que examina adenina e citosina. Podem ser agentes alquilantes, como brometo de etídio.
e a nitrosogonidina. Por exemplo, a nitrosogonidina ela causa ligação cruzada na fita de DNA, o que vai causar lesões. Eles podem ser mutagênicos físicos, como radiações não ionizantes do tipo V. Radiação do tipo V a gente usa muito nos nossos laboratórios como forma de agente para esterilizador, porque ela causa tanta mutação no código genético das células que inviabiliza a duplicação celular, e essas mutações elas são causadas pela formação de dímeros de timina, e também podem ser agentes mutagênicos biológicos, como sequências de inserção, transposões e fagos, e podem causar alteração no código genético, e a gente vai ter uma aula somente sobre mutagênicos biológicos, porque a gente vai falar sobre inserção e transposões que estão dentro de mecanismos de recombinação DNA. Então, só para exemplificar, toda célula, quando entra em contato com um agente mutagênico, ela vai sofrer uma lesão no seu DNA. Então, aqui é a molécula de DNA da estirpe selvagem durante seu ciclo de vida. Ela entrou em contato com um agente mutagênico, e esse agente mutagênico causou uma lesão em 2 pontos, 2 sítios dessa molécula de DNA. Então, aqui tinha uma citosina, foi substituída por uma timina. Aqui tinha uma timina, foi substituída por uma citosina. É importante destacar que, quando ocorrem essas lesões, você tem a formação de bases mal pareadas. Por exemplo, aqui é um DNA de dupla fita, onde as bases adjacentes elas estão conectadas por pontes de hidrogênio com base na complementariedade de suas bases, ou seja, a adenina se liga com a timina por 2 pontos de hidrogênio, guanina se liga com a citosina por 3 pontos de hidrogênio. Quando você teve a alteração da citosina pela timina, a timina não é mais complementar com a guanina. Então, você não tem mais a ligação por ponte de hidrogênio da guanina com a timina. Então, tem a formação de uma bolha na estrutura do DNA, uma região caracterizada por um mau pareamento, que causou uma distorção na molécula de DNA de dupla fita, onde uma determinada região tem a posição de mau pareamento. O mesmo aconteceu aqui, quando a timina foi substituída pela citosina. Então, a citosina não é complementar à adenina, então não tem a formação de ponte de hidrogênio, então tem novamente a formação de uma bolha que vai causar uma distorção na molécula de DNA de dupla fita, ok? Então, eventualmente, durante a duplicação de DNA, essa bolha ela não vai ser percebida, então ambas as fitas vão ser duplicadas e vão ser repassadas para as células filhas. Se a gente tem a lesão formada somente em uma dessas 2 fitas, a gente vai ter a formação de apenas um mutante. Ok? Então, preste bastante atenção que toda lesão ela vai levar à formação de uma região mal pareada. E essa formação de uma região mal pareada ela vai ser importantíssima para que a gente reconheça, ou para que os sistemas de reparo de lesão atuem no DNA, prevenindo a formação de mutantes. Então, quais são esses agentes mutagênicos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E na aula, em sala de aula, quem fazia isso, eu falei para vocês, era com base em trabalho, porque isso é chato pra caceta, de ficar falando. Então, vamos lá. Mas vamos lá. Análogos de base. Análogos de base são similares às bases são compostos, são similares às bases nitrogenadas normais do DNA, porém que possuem propriedades com pareamentos diferentes do que as bases normais. Como a gente falou, a timina, como vocês já aprenderam, ela vai se parear por 2 pontos de hidrogênio com a adenina. E a citosina vai ter 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Se tiver a presença de um análogo, essa estrutura vai ser alterada. Então, quais são esses análogos de base? Um exemplo são os tautômeros. Tautômeros são isômeros de bases nucleotídicas. Eles são compostos que apresentam a mesma constituição química, mas apresentam variações nas posições dos seus átomos, nas ligações entre os átomos. Então, as bases nitrogenadas elas podem ser apresentadas na forma ceto, que é comumente encontrada no DNA, mas também podem ser encontradas na sua forma imino e enol. Elas são raramente encontradas, mas elas também podem ser encontradas dentro de uma célula. E quando elas são encontradas dentro de uma célula, elas podem parear com uma base errada, formando um mau pareamento. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a timina, por exemplo, na sua forma comum isomérica, e a sua forma enol, que é uma forma rara, mas que altera a conformação da molécula,
e altera a propriedade de pareamento da timina. Então, a timina, na sua forma comum, ela vai se parear com a adenina. Na sua forma enol, ela não vai parear mais com a adenina. A mesma coisa a guanina, na sua forma comum, isomérica, e a forma enol da guanina, que já tem alterações na estrutura da molécula. Então, isso vai alterar o comportamento de pareamento das bases nucleotídicas. Por exemplo, na sua forma ceto, a timina vai se parear com a adenina. A forma imino da citosina, ela possui uma propriedade muito parecida com a forma ceto da timina. Nesse caso, a forma imino da citosina, ela não vai, então ela pode se parear com a adenina. Então vai se formar o par citosina, adenina, porque a forma imino da citosina, ela possui uma propriedade muito parecida com a forma ceto da timina. Então, esses tautômeros de base, eles vão induzir, por pareamento com a base errada, a formação de um mau pareamento. A mesma coisa aqui, a forma ceto da citosina vai se parear com a guanina, mas a forma imino da adenina, ela possui uma propriedade muito parecida com a guanina. Nesse caso, a forma imino da adenina, quando presente na célula, vai formar um par de base com a citosina, levando à formação novamente de um mau pareamento. E nesse caso, os mau pareamentos, como a gente já viu, eles podem ser convertidos em lesões que vão causar mutações. Então, aqui é só para o que acontece na forma normal, né, na forma ceto. Então, a timina com a adenina, citosina com a guanina, e na forma enol da timina pode se ligar com a forma ceto da guanina, levando à formação de mau pareamento, e a forma imino da citosina pode se parear com a forma amino da adenina, levando à formação de um mau pareamento. Um outro composto que também possui a capacidade de se parear de maneira errada são outros análogos de base, como o 5-bromuracil, que é um análogo da timina. Em sua forma enol ionizada, ele não vai se parear mais com a adenina, mas ele se pareia com a guanina. Um outro exemplo também é a 2-aminopurina, que é um análogo da adenina. Em seu estado protonado, ele causa pareamento com a citosina. E tudo isso pode levar à formação de mau pareamento, regiões mal pareadas, que vão induzir a formação de mutantes. Um outro exemplo de agentes mutagênicos que podem levar à formação de mutações espontâneas são causados por danos químicos. Por exemplo, alguns compostos eles podem levar à deaminação das bases nitrogenadas. Um exemplo é a deaminação da citosina. A deaminação da citosina ela leva ao aparecimento de uracil. A gente sabe que o uracil é um análogo da timina. Ele vai se parear com a adenina. Então, se você tem uma deaminação da citosina que está conectada a uma guanina, você vai ter a formação de um uracil, e se essa base, essa fita de DNA está sendo duplicada, onde você tem uracil, você vai ter a adição não de uma guanina, mas você vai ter a adição de uma adenina. Então, isso vai levar à formação de um mutante. Exemplo de hidroxilamina, que também é um composto que interage com o DNA. E a hidroxilamina ela introduz radical de hidroxila no grupo amina da citosina. E essa adição desse grupo de hidroxila na citosina, ela altera a propriedade da citosina, que não vai mais parear com a adenina, com a guanina, mas sim vai fazer o pareamento com a adenina. Opa, acho que eu confundi. Então, a citosina, com a introdução dessa hidroxila, ela não vai mais se parear com a guanina, mas ela vai se parear com a adenina. É importante a gente perceber um fator que eu quero que vocês visualizem nessa figura aqui, que essa desaminação da citosina, ou a adição de uma hidroxila na citosina,
através do contato com agente mutagênico, ela vai ocorrer durante o ciclo de vida celular, o ciclo de vida de uma célula. Então, a célula está lá sobrevivendo, durante o seu ciclo de vida, vai entrar em contato com agente mutagênico e, por exemplo, esse agente mutagênico vai fazer a desaminação da citosina. Desaminação da citosina vai levar ao aparecimento de uracila. Se levou ao aparecimento de uracila nessa citosina, essa uracila ela consegue formar ponte de hidrogênio com a guanina? Não, ela não consegue formar ponte de hidrogênio com a guanina. O que formou nessa região onde tinha a base guanina e citosina e agora tem a base guanina e uracila? Formou uma região mal pareada, a formação de uma bolha na estrutura secundária de DNA de dupla fita. Então, nessa região onde a citosina foi transformada em uracila, você tem uma bolha. Aí vamos supor que esse DNA vai ser duplicado. Quando estiver tendo a duplicação da fita onde está presente a guanina, vai ser adicionado uma citosina. Mas na fita onde está presente a citosina que foi desaminada e agora possui uma uracila, qual vai ser a base nucleotídica que vai ser adicionada com base na referência uracila? Vai ser uma adenina. Então, uma das fitas desse DNA vai conservar a informação genética da guanina e levando à adição de uma citosina, e a outra fita que foi desaminada, onde a citosina foi transformada em em uracila, ela quando for duplicada, ela vai ser introduzida uma adenina, levando à formação de um mutante, ok? Então, essa lesão no DNA que aconteceu durante o ciclo de vida dessa célula, onde a citosina foi transformada, foi desaminada e levou ao aparecimento de uracila, essa lesão vai levar à formação de um mutante durante o processo de duplicação dessa informação genética. É a mesma coisa quando ocorre o contato com a hidroxilamina, vai introduzir a hidroxila no grupo amina da citosina. Então, a citosina, que teve a adição da hidroxila, ela não possui mais propriedade de pareamento com a guanina. O que vai acontecer nessa região? Formação de mau pareamento. Então, temos a formação de um mau pareamento nessa região, formando uma bolha. Aqui a mesma coisa, citosina, que teve a introdução de uma hidroxila no seu grupo amina, não pareia mais com a guanina, formando novamente uma bolha. É a região onde as duas bases nucleotídicas não estão conectadas entre si pela sua complementariedade. Quando você tem a duplicação dessa fita de DNA, você vai ter a fixação dessa lesão a partir do reconhecimento da propriedade dessa citosina, que possui um radical de hidroxila no seu grupamento amina, e agora possui propriedade de pareamento com a adenina. Então, a DNA polimerase não vai mais introduzir a guanina, vai introduzir a adenina, porque ela vai reconhecer a propriedade de pareamento da citosina, contendo o grupamento hidroxila no seu grupo de amina, ok? A mesma coisa é o óxido nitroso, que ele causa a desaminação da citosina, levando ao aparecimento de uracil, e o uracil ele não vai possuir complementariedade mais com a guanina, mas vai sim com a adenina, e o óxido nitroso também ele causa a desaminação da adenina, que vai levar à formação de hipoxantina. Hipoxantina não é complementar à timina, e também vai causar lesões no DNA, e essas lesões no DNA, caso não sejam reparadas, vão levar à formação de mutantes durante o processo de duplicação do DNA, porque a DNA polimerase vai reconhecer essa propriedade alterada dessa base nitrogenada e não vai adicionar a base de correspondência certa, mas sim a base de correspondência que é complementar à base que foi alterada. No caso aqui, a citosina foi alterada para a uracila. A DNA polimerase vai reconhecer a uracila e a base complementar à uracila é a adenina. Então, a DNA polimerase vai adicionar a adenina. No caso aqui, a adenina, ela formava parte de base com a timina, mas a adenina que foi desaminada, ela levou à formação de hipoxantina. A DNA polimerase vai reconhecer a hipoxantina e vai adicionar a base complementar à hipoxantina, que não é mais a timina, e sim a citosina.
e assim por diante, levando à formação de mutantes. O H2 metanosulfonato, ele, por outro lado, adiciona radicais de metil na guanina e na timina. Da mesma maneira, essa alteração das bases nucleotídicas pelo contato com esses agentes mutagênicos, ela também vai alterar o comportamento de pareamento dessas bases nucleotídicas. Então, a guanina, que sofreu a metilação metilada, ela vai formar o 6-etilguanina, por exemplo, e o 6-etilguanina ele não possui mais propriedade de pareamento com a citosina, e sim uma propriedade de pareamento com a timina. Então, a DNA polimerase vai reconhecer essa molécula, essa base nucleotídica, e vai adicionar uma base nucleotídica complementar durante o processo de duplicação do DNA, que é a timina, levando à introdução de uma mutação. Só uma coisa importante, que a gente está falando de vários agentes químicos que vão causar, vão interferir e interagir com o DNA, e de longe, o papel dessa matéria é que a gente decore ou que a gente entenda exatamente o papel de cada agente químico no DNA, na estrutura do DNA. A gente só quer que vocês entendam ou que vocês visualizem como esses agentes químicos podem interferir na estrutura do DNA e quais as consequências deles na estrutura do DNA. Eles vão levar à formação de regiões mal pareadas, e se essas regiões mal pareadas não forem corrigidas durante o ciclo de vida de uma célula, e esse DNA for duplicado, vai ser adicionado base de correspondência errada, levando à formação de mutações, ok? Continuando. E por isso que eu falo que essa parte da aula seria muito boa se ela fosse apresentada por vocês, porque ela é muito mais, tem muito conteúdo mais estático. Os agentes intercalantes. Eles intercalam-se entre dois pares de bases adjacentes. O resultado do contato do DNA com agente intercalante é a inserção ou deleção na duplicação do DNA. E quais são exemplos de agentes intercalantes? O brometo dietílico, que a gente utiliza para corar gel no nosso laboratório, ele é um agente intercalante. Ele vai se intercalar entre dois pares de bases adjacentes. O alaranjado de acridina, a polvidina também são agentes intercalantes. Então, quando a gente tem a presença de DNA de dupla fita com agentes intercalantes, que estão localizados entre duas bases adjacentes, a gente pode ter, durante a duplicação do DNA, processo de inserção ou de deleção de bases nucleotídicas ocasionados pela presença desses agentes intercalantes no DNA. Então, agentes intercalantes, como o brometo de etídeo, ele vai se intercalar, por exemplo, entre duas bases nucleotídicas, entre a guanina e a timina, e a DNA polimerase, durante a duplicação dessa fita de DNA, ela vai adicionar uma base que escolhida randomicamente, que vai ser inserido naquela região. Durante a nova duplicação dessa fita de DNA, você teve a adição de uma base nucleotídica, levando um processo de microinserção de DNA. O outro processo que pode ocorrer é a deleção dessa região durante a replicação do DNA, levando um processo de microdeleção do DNA, e a gente já viu que microinserções e microdeleções levam a mutações do tipo indel. Mutações causadas por radiação ultravioleta levam à formação de dímeros de timina. Dímeros de timina, onde duas bases de timinas adjacentes vão se ligar covalentemente, levando à formação de dímeros. Dessa forma, a gente vai ter uma quebra na estrutura da dímerina. Esses dímeros corrigidos, eles não permitem que a DNA polimerase continue a fazer a polimerização do DNA, ou seja, a replicação do DNA. Então, isso pode causar mutações, e no caso de uma alta exposição a raios ultravioleta, você tem a formação de uma grande concentração de dímero de timina, que inviabiliza a duplicação de DNA e inviabiliza a replicação, a viabilidade celular também. Só para pontuar, não para explicar, porque mutação por agentes biológicos, elas fazem parte de temas da disciplina. A gente também pode ter mutações por mutagênicos biológicos. O que são esses mutagênicos biológicos? Por exemplo, sequência de inserção. A gente vai ter uma aula sobre isso.
Sequência de inserção são segmentos do DNA que podem se transpor de uma posição do DNA para outra, ou seja, aqui é uma sequência de inserção, ela pode se soltar desse plasmídio A e pode se inserir em outra região desse mesmo plasmídio, ou pode se inserir no DNA cromossomal, no DNA de um fago, no DNA plasmídio, que estão presentes dentro de uma célula. Então a gente vai ver uma aula sobre isso. Se essa sequência de inserção soltar dessa região e se inserir em outra, ela vai causar uma mutação. Se ela se soltar dessa região, se inserir em um outro elemento genético, ela vai causar uma mutação, porque vai alterar a estrutura desse código genético, ok? E isso é muito importante, por exemplo, esses fenótipos que a gente tem em folhas, que possuem diferentes cores, milhos, que possuem mosaicos também de grãos, todos eles são causados por movimentos ou por elementos genéticos móveis que se soltam de uma região e se inserem em outra, causando a mutação de um fenótipo. Ou seja, nesses casos desses milhos contendo esses diferentes pigmentos, durante a duplicação dessas células que formam os grãos de milho, um elemento genético pode ser inserido dentro do gene que codifica para o pigmento. Isso faz com que esse gene seja mutado, ou seja, a célula não vai possuir mais a capacidade de formar pigmentos. Então, uma célula que era anteriormente pigmentada vai passar a ser não pigmentada, levando à formação desses mosaicos de cores no milho. Então, isso aqui é só a ilustração, presença de elementos de inserção, ele vai se ser inserido dentro de um gene, levando à interrupção dessa informação genética, ou fazendo a mutação dessa informação genética. Um outro processo que também causa mutação, que a gente viu que também interfere na evolução, é a recombinação, e a recombinação ela pode ser recombinação homóloga, pode ser recombinação sítio-específica, mas a recombinação é sempre o processo onde duas moléculas de DNA vão interagir, vão se quebrar e vão se religar, levando, nesse processo de religação, elas vão apresentar uma nova conformação. Então, o processo de recombinação, onde tem interação entre duas moléculas de DNA, que vão se combinar entre si, e levando à formação de uma nova constituição de uma molécula de DNA. E a gente vai ter uma aula sobre isso, não vou entrar em muitos detalhes aqui. E umas perguntinhas para a gente pensar. Eu não vou responder essas perguntas agora, vocês ficam para pensar. A gente falou que a matéria de mutação, principalmente em procariotos, ela está envolvida em diferentes fatores. Eu quero saber de vocês. E se a mutação ocorrer em um sítio específico dentro de uma molécula de DNA de uma bactéria? E quais são as consequências dessa mutação, mesmo que seja uma mutação por simples par de base, levando em consideração a plasticidade gênica? Quais são as possíveis consequências de uma mutação por simples alteração de par de base no genoma de uma célula procariótica de uma bactéria? E eu quero que vocês levem em consideração, para responder ou para pensar nessa questão, a característica de plasticidade gênica do genoma dos procariotos, ok? A outra pergunta que fica assim para vocês, que a gente responderia em sala de aula, e se a mutação ocorresse dentro de um operon, de um operon policistrônico? Eu quero que vocês visualizem essa estrutura desse operon e me falem em que região ou em que sítio uma mutação de simples alteração de par de base deveria ocorrer para que inviabilizasse todo esse caminho metabólico. Ela deveria ocorrer dentro dos genes estruturais ou ela deveria ocorrer na região. Então, isso fica para vocês como uma pergunta ou como exercícios para a gente raciocinar dentro da importância das mutações, ok? Então, acho que é isso, e aqui está o último slide da aula, que fala sobre o mecanismo de reparo, ele vem a seguir, e eu vou colocar essas duas aulas no sistema agora, e preparar agora a próxima aula de mecanismo de reparo do DNA, tá bom? Então, vou finalizar aqui a minha apresentação, voltar para a minha tela, e então até breve, e a gente se fala pelo Google Classroom.